Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Timão, hein? O Corinthians tem novidade aí. O Corinthians que se prepara para enfrentar o Água Santa nessa quarta-feira e também já domingo um clássico contra o São Paulo. Ficou interessado, quer saber todas as últimas informações do Timão? Então assista esse vídeo até o final. Falando do time que conseguiu uma vitória importante e o Corinthians começa com tudo, hein? Ganhou 2-1, venceu o Velo Clube, não jogava há quase 50 anos. E o Corinthians com um time alternativo, aí entrou Depay, entrou muita gente, entrou Thales Magno, fez gol e tal. Teve aí uma confusãozinha na hora de cobrar um pênalti, já teve o Diz que me diz. Vamos começar vendo os gols da vitória do Corinthians e a gente volta para analisar aqui com a galera. Vamos lá. Da marca de 21:40, olha o Timão na bola parada, é falta pro Corinthians bater aqui em Itaquera. Coronado partiu, bateu, Caçapa! Vem escanteio, levantamento fechado na grande área, desvio, Caçapa! Daniel Amorim! Avança para o ataque outra vez o Timão aqui, vem Thales Magno pela meia esquerda, tem espaço para bater de longe, passou Memphis, ele corta para a direita, vai bater, Caçapa! Tá aí a narração do nosso querido Marcelo Doó, narrador dos bons aqui da Band News FM. Cara, não tem o que falar, jogou melhor, ganhou o primeiro tempo, Coronado foi muito bem, o Corinthians ainda se acertando com todas as equipes nesse começo de temporada. Para vocês, como foi o jogo? Boa tarde, Fernandinho. Foi um jogo que o Corinthians conseguiu os 3 pontos e conseguiu se impor em casa, né? O Velo do Guilherme ainda foi valente, né? Começou bem o segundo tempo, foi para cima, conseguiu um empate, estava jogando até melhor que o Corinthians no segundo tempo. Mas aí com a entrada do Memphis e do Thales Magno, aí acabou a brincadeira, né? O negócio virou sério. Aí o Corinthians foi para cima, dominou o Velo, fez o 2-1, poderia ter feito 3-1. O Romero errou o pênalti um pouquinho antes ainda, né? Mas aí o segundo tempo, com as mudanças, aí o Corinthians sobra, né? A qualidade que coloca o Memphis e também o Thales muda completamente, é totalmente diferente do Velo, né? Que, com a dificuldade, com a organização, porque o time do Velo é muito bem treinado e organizado pelo Guilherme. Ele armou ali o 5-4-1, né? Fechadinho, mas saindo, chegando para espetar lá na frente, deu trabalho. A bola parada é muito boa, tanto que saiu um gol dessa forma. O primeiro né, gol o goleiro acho que aceitou, não aceitou? O primeiro, você que é goleiro. Ele tenta ir para o lado da barreira, ele imaginou que o Coronado fosse bater ali, ele dá um passo. E aí para voltar é complicado, ele tem que esperar e defender o canto dele, né? Deu mole, mas depois ele foi bem no jogo, fez defesas importantes, inclusive esse pênalti, né, que o Romero vai bater aí, e aí ele faz uma boa defesa. Foi o destaque do segundo tempo, mas a diferença técnica é muito grande, né? O time do Corinthians é muito melhor que o do Velo. O que nós falamos outro dia, né, Souza? Vale pelo jogo, vale pela vitória, que é o que está importando nesse momento, um time dentro alternativo. Do esperado, né? Dentro do esperado, como o Corinthians acabou ano passado, é o que o torcedor espera. Que comece, que continue a sequência, né, de vitórias. O Corinthians se impôs, apesar de estar com um time misto ainda, né, alguns titulares, é o Corinthians que terminou ano passado, a confiança é outra, né, a gente vê isso, né, a gente vê o Bidu prendendo a bola, segurando a bola, pisando na bola, coisa que a gente não via no começo. A bola parou de queimar, né? A bola parou de queimar, então da bola. Confiança volta, né, e como o Veloso falou, hora que entra Memphis, Thales Magno, né, e a qualidade, você tem qualidade, e eu falo, né, quanto à qualidade, você pode treinar o ano inteiro,
no começo, os times menores começam treinando primeiro, mas a qualidade quando aparece, quando a bola chega no pé de quem tem qualidade, isso custa caro, né? Aí faz toda a diferença, Fernandinho. Então, dentro do que a gente espera, está tudo dentro da normalidade, o Corinthians trilhando ainda o caminho de vitórias como terminou ano passado. Fernandinho, um detalhe que chama atenção, até do que o Souza apontou, né, é a qualidade do elenco que o Corinthians demonstra manter para esse início de temporada. Não foi no mercado, não precisava, fez reforços muito importantes no meio do ano e no final do ano também. As renovações, né, acho que foram a prioridade. Exato. Achei isso muito importante. Faz tempo que o Corinthians não perdia jogadores, né? Sim. Conseguiu segurar e tal. E isso pode ser importante para a sequência da temporada, porque a gente pensa no Corinthians que começa a ver o Campeonato Paulista, tudo bem, no final de semana que vem já tem o Clássico contra o São Paulo, mas se consegue essa largada positiva, já pensando na pré-Libertadores, que tem jogo contra o time venezuelano, consegue dosar mais o seu elenco, trabalhar mais o seu elenco. E isso graças à qualidade que hoje tem o plantel do Corinthians. O Souza lembrava bem da entrada do Depay e também a entrada do Thales Magno, lembrando também do Alex Santana, que fez um bom Campeonato Brasileiro, sofreu com lesão, terminou ainda tentando adquirir o seu ritmo, mas é mais uma boa peça que o Corinthians tem dentro do seu elenco. Será que esse ano vai ser diferente para o Igor Coronado? Ele começou bem, né, Fernandinho? Eu achei Diferente que o do primeiro ano tempo passado. dele foi redondinho, cara. O ano passado ele teve muitos problemas, né? Demorou, ficou doente, demorou a parte física, perdeu espaço e passou um ano ali alternando, entrando no time em alguns momentos, mas... Ele pode ser titular? Sem convencer. Eu acho difícil ele achar espaço nesse time. Depende dele, né? Pro Thales Magno é a mesma coisa? O Thales, eu acho que o Ramon tem que achar um lugar para ele. Porque é outra posição também, né? Sim, mas de qualquer maneira, o time que terminou ano passado, todo mundo leva a crer que é o time do Corinthians. E tem esses caras bons de bola que vão ficar de fora. Eu acho que o Ramon começa com o time que terminou ano passado. A gente tá vendo ele mudar ainda, né? Nenhum time tem o time titular ainda, só os times do interior, é claro. Mas eu acredito que ele vai iniciar, quando ele colocar os 11 melhores em campo, salvo, por exemplo, lesão, como está o Garro nesse momento, né? Não sei da recuperação dele ainda, problema no joelho, mas salvo algum problema aí da ordem médica, eu acho que ele começa o time com o que ele terminou ano passado, porque deu liga, deu certo, né? O time se encontrou e eu não acho que ele deve mudar nesse momento, não. O próprio Alex Santana, que destacou o Ivan, chegou como titular, ele machucou e não conseguiu mais jogar, Alex. Aí tem o Bidon na seleção também. Tem o Bidon exato. na seleção. Bidon O Thales também, né? O Thales, se ele não machucou o ombro, provavelmente ele teria tido uma sequência melhor, né, durante o campeonato. O problema todo é que quando o Coronado chega, se cria uma expectativa muito grande, até com relação ao salário dele, né? Porque quando se vê um cara com... É injusto você comparar o salário com o desempenho, né? Mas infelizmente, quando se chega um jogador tão caro assim... Não, e veio do Ittihad já ganhando uma bala no futebol saudita. Então, quando se vê um jogador assim, que expectativa muito grande, mas o time naquela ocasião não estava ajudando. Agora ele começa do zero, né? Mas eu ainda acredito que Garro está na frente. Acredito, não, eu tenho certeza. Garro está na frente dele, o próprio Thales Magno está na frente dele. Agora, cabe a ele trabalhar, começar zerado, começar uma pré-temporada todo mundo junto. Só que o Ramon agora já tem um time definido, né? Só se acontecer alguma coisa. O Thales Magno continuar dessa forma, fazendo gol todo jogo, aí nenhum treinador é bobo, né? De deixar um jogador que está fazendo gol toda hora fora do time. Aí ele é pago para isso, aí tem que quebrar a cabeça dele, ele ganha e ganha muito bem para poder achar a vaga para os melhores jogadores, né, Fernandinho? E outro ponto, né, Fernandinho, quando a gente fala da escalação tática do Corinthians, quando você tem essas opções importantes, cabe também ao Ramon Dias e ao Emiliano tentar outras ideias táticas nesse início de temporada, porque agora é hora de testar. É a tática com 3 volantes para abdicar de um meia e ganhar mais força no meio de campo, é a tática com 3 atacantes para dar chance para o Thales Magno, Yuri Alberto e Memphis Depay jogarem juntos. Então, esse início de campeonato paulista pode dar um laboratório importante para que justamente o Ramon consiga trabalhar melhor o seu elenco, porque opção, plantel, tem. Agora o Ramon vai ter que precisar escolher melhor esses jogos para pontuar e mexer as peças da maneira como ele pode, né? Eu não sei o que vocês acham, mas acho que o Corinthians agora passa a sensação de confiança, de segurança. Antes o time entrava em campo preocupado com o que ia fazer. Agora o Corinthians entra em campo deixando o adversário preocupado com o que eles vão fazer. É outro time, é outra mentalidade e isso costuma fazer a diferença. É um time forte, um time que tem confiança, tem um entrosamento e tem técnica também, né? É um time que tem qualidade. Eu acho tem uns caras bons de bola, né, velho? Oi? Tem uns caras bons de bola. Esse Memphis Depay é impressionante, o nível que ele trouxe para o Corinthians. Ele mudou tudo. Agora, hoje à noite tem um jogo importante também, né? Que vai decidir o futuro político ali do Corinthians, né? Sim. No ano, então...
eu acho que isso aí precisa ser resolvido, isso pode mudar tudo também. Esse cenário que a gente está vendo hoje... Uma hora a política contamina o campo. Nesse momento eles estão isolados, né? Conseguiram se blindar, vamos jogar bola e deixa para lá. E o que aconteceu hoje é muito importante para o futuro do time. A gente já vai abordar isso aí, porque eu acho que gostaria de destacar isso no futebol, porque o torcedor acha que a gente fica só procurando pelo em ovo. A gente está valorizando uma realidade que é um momento que merece elogio, merece reconhecimento, merece valorização, né? Mas infelizmente tem esse lado aí, que o Corinthians não consegue ter paz, não consegue se livrar, né? Não tem como separar, né? Porque as coisas estão juntas e principalmente porque o Augusto que montou esse time que hoje realmente se encontrou, já são aí 11 vitórias seguidas, né? Terminou com 9 mais 2. São 11 vitórias seguidas. É o único time que ganhou 2 dos grandes, se bem que o São Paulo estreia hoje, mas no Paulista, até esse momento, né? O time que se esperava e está correspondendo. O Santos e Palmeiras tem um empate, né? O Souza, hoje em dia já não se tem mais tanta vergonha ou tanto tabu, pudor de falar de problemas mentais, de dificuldade, de pressão, de depressão e tal. E o Garro, além de ter esse problema clínico, foi um dos principais jogadores do ano passado, ele tem essa história do acidente. Ele tem um problema no joelho, e acho que nunca pode se dizer que um problema físico é legal, mas acho que traz um pouco do tempo que o cara precisa para se livrar, ou pelo menos assimilar, se livrar nunca vai, mas assimilar o problema do acidente de carro lá e a morte que estava envolvida na história. É o tipo de situação que, até para um cara que está nesse momento, você viver uma fase boa, ajuda o cara a se recuperar. Ajuda, e é um problema grave, né, Fernandinho? De um atleta que veio num crescimento muito grande, né, desde o ano passado, um dos principais meias do futebol brasileiro do ano passado e do Corinthians, né, um jogador argentino que veio, cresceu muito, chegou badalado e o time não ajudava, e depois veio esse problema, mas um momento como esse até ajuda, né, você esquecer um pouco, porque é uma fatalidade, né, Fernandinho? Tá lidando em um tempo que... Ninguém sabe como a cabeça vai reagir, né? Eu joguei com um cara que aconteceu o negócio dele, não vou tocar o nome dele aqui. Mas você pode falar como a situação se desenrolou. Lógico que cada pessoa reage de uma maneira. E tinha muito tempo e ainda era algo que o perturbava, né? Porque é uma vida, né, Fernandinho? Por mais que você não tenha interesse em ter cometido o que aconteceu, você acaba trazendo esse peso para si, né? Então, um ambiente de vitórias, né, e essa parte mental agora, que os clubes hoje estão mais preocupados com isso hoje, né? Antigamente isso era um tabu, antigamente quando se falava nessa parte ainda era muito... Falavam que existia era um preconceito muito grande, né, no futebol, e hoje ela é fundamental, mas é um cara que está merecendo um carinho, abraçado, e eu acredito que nesse momento assim de vitória, mesmo ele não estando jogando, né? Vai ser importante para ele. O torcedor do Corinthians agora olha para o time e fala, cara, dá para botar fé ou ainda é cedo? Não, dá para botar fé. Acho que o patamar do Corinthians é outro. A exigência do torcedor também tem que ser outra. A realidade do ano passado era um Corinthians que brigava contra o rebaixamento, montou-se um plantel para se salvar do rebaixamento, mas já com olhares no ano passado para títulos, porque o Corinthians ainda tinha chance na Copa do Brasil e também na Sul-Americana. Pensando nesse ano, Fernandinho, com esse elenco mantido, dá para o torcedor corintiano ter otimismo e dá para exigir que esse time, se não seja candidato a títulos, brigue por boas posições, por exemplo, num campeonato brasileiro. O Paulista é ele e o Palmeiras na briga. Sim, são as duas grandes forças para mim também. Souza já acrescenta o São Paulo, que é natural, porque é grande, mas pela bola que está jogando, vamos ver o São Paulo que estreia hoje, mas acho que pela bola quem está vendo aí é Corinthians e Palmeiras. E tem uma situação que a gente, quando levar em consideração isso, a torcida foi fundamental no momento de dificuldade para segurar a onda até esse time se encontrar. E acho que agora vai ser mais fácil ainda para os jogadores, que mesmo na podre, a torcida, como sempre, historicamente, estava junto. E agora, jogando bola, a coisa começa a ficar muito mais suave, né? Agora tudo ajuda, né, Fernandinho? Você jogar em time grande na fase boa é a melhor coisa que existe, né? O torcedor vai junto, o torcedor está sempre apoiando, o time com confiança, estádio lotado, isso ajuda demais. Se bem que o Corinthians teve isso mesmo. Mesmo na fase ruim, o estádio sempre esteve cheio também e o torcedor apoiando. Os últimos 20 jogos no Brasileiro, mais de 40 mil pessoas no estádio. Então ninguém compra ingressos para ir lá, se não é só o torcedor. É impressionante. E agora é um momento completamente diferente. E faz tempo que o Corinthians não passa por um momento bom, né?
vem há muitos anos aí. Esse aqui nós estamos completando aí 6 anos sem títulos já, né? Se o Corinthians não ganhar esse Paulista. Sem títulos e um caminhão de problemas. Problemas financeiros, problema de elenco. E finalmente o Corinthians tem um time para colocar em campo que é mais competitivo, que é confiável, como você falou, e que tem trazido expectativa para o torcedor. Agora, vamos ver como vai se desenrolar, né? Nessa temporada, nesse ano, dos campeonatos que o Corinthians tem, e se consegue manter essa sequência vitoriosa que o Corinthians ano cheio, né? E o que tem que se comemorar muito, né, Fernandinho, na minha visão, o torcedor agora começou a cobrar quem tem que cobrar, entendeu? Estou dizendo que não tem que cobrar jogador de futebol, tem sim, mas às vezes o problema, ele vai além das 4 linhas, e o torcedor do Corinthians parece que acordou para isso, né? Se envolveu na política do clube, começou a cobrar, porque às vezes, quando a gente fala aqui, né, o torcedor... Alguém tem que pagar o pato, né? E o torcedor fica bravo quando a gente expõe algumas coisas, mas é uma realidade, a gente está fazendo um serviço importante para o clube. Tem que ficar bravo com quem deixou o time nessa draga, não com quem está falando o que está acontecendo. Exatamente, quando a gente fala aqui, às vezes a gente brinca, porque o futebol tem que ter essa coisa leve, né? Você tem que falar a coisa séria de uma forma mais leve. A gente quer que o futebol brasileiro, ele, todos os clubes, comece a se organizar, mas o torcedor precisa cobrar quem dirige o clube, porque às vezes o cara que errou o gol, ele tá com... A gente ficou sabendo, ano passado o Duílio teve aqui, falou que estava tudo normal, o Augusto assumiu o negócio, tinha 11 meses, salário atrasado. Como é que você vai se concentrar num jogo, por mais que você ganhe bem, mas é o salário, você tem que pagar. Então o torcedor do Corinthians... história da meia-verdade, carteira assinada, estava tudo em dia, mas o direito de imagem, que é uma boa parte do estádio, do salário estava atrasado. Então esse é o problema que tem que tomar cuidado. O futebol é cheio de meia-verdades. E aí as pessoas acreditam na meia-verdade, porque às vezes querem acreditar, e aí é duro. Cara. Mas o torcedor começou a acordar, e esse movimento é importante para o futebol crescer e se organizar, né? Entender que não é só dentro das 4 linhas que você tem que cobrar, porque uma gestão que ficou 16 anos no clube e deixou a dívida do jeito que deixou e tudo passou batido, e hoje está cobrando um presidente que chegou, e se tiver culpa também tem que ser punido também, mas eu acho que o torcedor precisa cobrar desde lá de trás, sabe, Fernandinho? Um clube como o Corinthians, que tem a torcida que tem, não pode se dar o direito... Durante muitas situações, muita gente bateu palma de para quem eles cobram hoje ou não cobraram. Esse é o problema. Fica muito aquela coisa. Pô, naquele momento tá legal, segue do jeito que tá, mas muita gente que está insatisfeita hoje bateu palma no passado. E olhar para a grama do lado, né, Fernandinho, é um ponto importante para o torcedor corintiano, porque quando ele olha para a grama do Palmeiras, como o Palmeiras se reestruturou, como que o Palmeiras conseguiu sair daquela situação em que o Veloso acompanhou, vivenciou, quem é torcedor do Palmeiras vivenciou. O Palmeiras não tinha departamento médico, não tinha uma bicicleta ergométrica para ajudar na fisioterapia. E hoje é uma das grandes potências do futebol brasileiro. Então o corintiano vai começando a olhar aquilo que acontece com o Palmeiras, com o Flamengo. Tudo bem que o Botafogo tem a SAF, mas também é um bom modelo de gestão. E ele vai falando, poxa, com a massa que nós temos, o total de torcedores que a gente tem, o poderio financeiro que a gente poderia ter, administrativo até, para mandar no futebol brasileiro, e a gente não está atento, aí o que o Souza destaca é um ponto fundamental. A pressão vai começando a ser aplicada em quem deveria ser, que é justamente a diretoria. E hoje o Augusto Melo pegou uma situação muito complicada, mas também já tem os seus erros que são envolvidos e que também passam pela pressão da torcida. Pois é, vamos ouvir o Emiliano Dias, que é o assistente técnico, falando sobre esse rodízio de jogadores, até onde vai. Eu vi o Abel Ferreira falando que precisa de 4, 5 rodadas, acho que é isso aí que todo time vai precisar para poder fazer o barco andar. E aproveitar, Renatinho, já cola também os jogadores do Corinthians falando sobre essa vitória. Enfim, vamos ouvir a galera que fez mais um jogo do Corinthians. Porque es lo que la gente se prepara en la semana, el que mejor está yoga. Y ahora vamos a escalar lo mejor que a gente tem para quarta-feira. Para quarta-feira y después lo mejor para el domingo, el clásico. Mas el time ainda necesita preparación. Ya falamos que tenemos que dosificar esas cargas. Y tomara que el clásico puedan llegar todo de la mejor manera para poder escalar el time, lo mejor que a gente tiene para ese jogo. Porque el clásico sabemos que para nós son guerra y así la gente lo toma así, lo vive así y así va a ser.
Cara, acho que é muito importante da gente dar esse pontapé inicial com o pé direito, né, esse ano. Então, a gente deu continuidade à sequência de vitórias desde o ano passado e a continuar trabalhando em cima disso. A gente sabe que a gente precisa melhorar, tem espaço para isso, porém é um início, já uma pequena pré-temporada que você já entra em jogos oficiais, sem fazer amistoso, nada. Então, enfim, fico contente também de poder ajudar o time com o meu gol. Estou precisando de minutagem, então espero de conquistar meu espaço nesse início de ano aí. É o que a gente busca, né? Quanto mais dor de cabeça para o treinador a gente passar, mais importante vai ser o crescimento do elenco, o crescimento individual de cada jogador, porque todos querem jogar, todos querem ter essa disputa. E eu acho que quanto mais cada um individualmente mostrar um bom futebol, o time vai ficar mais qualificado, com certeza. Bom, tá aí a galera falando. Cara, e é uma coisa assim que é interessante a gente ver, que os caras já começam a falar no próximo com tranquilidade. A coletiva no Corinthians parou de ser justificativas, passou a ser perspectivas. E acho que isso é uma goleada no futebol, né? O Paulista do ano passado foi sofrido pro Corinthians também. Era só explicação, cara. Era 5 derrotas consecutivas. Foi, Tem uma chegou luta em contra o 10º rebaixamento. lugar, né? Chegou em 10º de 16, quer dizer, foi difícil a campanha, foi difícil o começo de ano, e esse ano está tudo diferente. Deu sequência àquelas vitórias do ano passado, tá uma tranquilidade, e a boa notícia é o Coronado mesmo, viu, Fernandinho? Porque o Corinthians, e é difícil você ter um meia de qualidade, e o Corinthians achou o Garro. E agora o Coronado vem aparecendo como realmente uma boa alternativa quando o Garro não puder jogar, ou nesse momento que ele está machucado. Mas o Depay deve estar sendo surpreendido com o salário atrasado que estava. Pré-temporada de 8 dias, cara. Isso na vida do cara não existe. Ele vem num centro esportivo que era outra história. Esse tipo de situação na vida do cara é tudo novidade, cara. Mas precisa se adaptar, né, Fernandinho? Não, eu acho que ele está se adaptando bem, mas você imagine, o cara vem numa situação que isso não existe. Aí cai para essa loucura que é o futebol brasileiro. Melhorou, Fernandinho. Ele tem que agradecer que melhorou. Hoje se tem... A estrutura é muito melhor. Antigamente, você chegava, você tinha 10 dias de férias, chegava e você tinha uma semana para poder treinar. Era uma semana, era isso aí. Agora com pouca estrutura. Não tirava nem a picanha das férias, né? Não. Hoje tem estrutura. Hoje tem estrutura. Ele ainda conseguiu ficar 2 semanas treinando, né? Porque ele estreou no 2º jogo. Sim. Então ele teve 2 semaninhas aí. É privilégio ter 2 semanas. Ele entrou um pouquinho só. Isso que o Abel falou na entrevista do jogo, o Carlinhos Neves, que era o preparador do São Paulo, ele falava, só que ele chegava e falava nas claras, olha, daqui a 5 jogos o time vai estar bem fisicamente. Falava, não prometia nada. Grande Carlinhos Neves, um dos melhores que um dos melhores que eu trabalhei também. Então, muito bom. Ele já falava antes, daqui a 5 jogos o time vai estar bem fisicamente. Isso que o Abel falou. Então, hoje a estrutura é muito maior, o conhecimento, a parte de conhecimento é muito maior do que antigamente. Não estou aqui sendo saudosista e falando que na minha época era pior. Estou dizendo que a estrutura hoje é muito melhor. Realidade. Reclamam, mas hoje, com a estrutura, com a parte de alimentação, antigamente você comia o que você queria. Hoje não, hoje é tudo regrado, você parece um calanguinho comendo só folha. Cara, mas sempre tem que ter um porquê, um senão na história, né? Aí teve o pênalti do Corinthians lá, cara, que ficou aquele diz que não diz. Aquilo podia ter morrido dentro do campo. Eu vou bater, eu quero, você bate. Mas aí acaba o jogo, cara. E o cara vai, cabeça quente, vai pra rede social e dá uma cutucada lá que deixa uma bola pingando que não é necessária. Vamos ver o lance do pênalti antes da cobrança. Dá para perceber que teve um diz que me disse ali. Mas aí poderia ter morrido ali. Aí o Alberto vai lá, mete na rede social. Aí o nosso querido Kaká vai lá também dar repercutida, depois apaga. Ele é campeão em falar as coisas e depois voltar atrás. Depois a culpa é da imprensa. A culpa é nossa. Não, depois sempre. A culpa é nossa. O vilão da história sempre são os jornalistas. A gente procura pelo em ovo. Mas os caras que fazem as besteiras. O problema não foi ter perdido o pênalti. Acontece. A discussão para ver quem vai bater acontece. O problema é o pós, que não precisava. Dá uma olhada, vê se a gente consegue identificar aquela conversinha dos dois lá. Aí um sai balançando a cabeça, fica um negócio estranho pra caramba. Olha lá. Não, eu vou bater. Não, deixa você. Aí o Mateuzinho, calma, deixa o cara. Saiu bravo de lá, não saiu, Mateuzinho?
Ô Fernandinho, não sei se você vai concordar, e o Veloso Souza também, acho que também é um erro do Ramon e do Emiliano Dias, quando na pergunta da coletiva, se não me engano é o Emiliano que responde e fala assim, não, dentro do campo eles resolvem. Não, tem que ter dentro do campo, tem que ter. Tem um batedor oficial de pênalti, é o Yuri Alberto. É o Yuri Alberto, mas o Romero é o artilheiro da Arena, quis aumentar, mas você vê que os três que estavam lá, primeiro saiu o Mateuzinho, meio brabo, aí depois saiu o Yuri Alberto, aí perdeu o pênalti, é do jogo. Mas aí o problema é o que vem depois, cara. Isso agora começa a querer remendar, não é nada disso, eu não falei. Tem aí o que o Yuri Alberto deixou no ar, um negócio? Vamos ver o que ele colocou lá, a postagem dele. Aí hoje até me mandaram uma informação que não era bem isso, que não é nada disso, ele tem que pensar no bem. Deus não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. Primeiro que não fala o santo e não fala o milagre, velho. Isso cria também, o quê? Filho. Confusão, desnecessária. Aí vai o nosso querido Kaká lá e isso aí, mais ou menos assim, não pode. Aí depois apaga. Cara, menos. Mas isso aí tem que ter comando, né, Fernandinho? Quando você vai para uma pré-eleição, sempre aconteceu isso nos times que eu joguei. Cadê a do Kaká? Ele curtiu, né? Eu trabalhei em time pequeno. Curtiu e compartilhou. E aí você falou que ele deletou. Não, gênio. Ele é gênio. Ele posta um vídeo depois pedindo desculpa, falando, não, eu achei a frase bonita. Sério, você não sabia? Ele falou isso. Ele fez um vídeo de 2 minutos, 2 minutos e 30, sério, pedindo desculpa, falando, não, eu postei porque eu achei a frase bonita. Esse cara, ele é campeão da canelada, velho. Pô, assim, e mal educado às vezes. Dessa vez até que ele foi maneiro. Calma, Kaká. Mas isso aí, de quem vai bater o pênalti, tem que sair do vestiário resolvido, Fernandinho. O primeiro batedor é esse, se ele não tiver esse... Não, mas tudo bem, no campo o cara resolveu e falou, tô na boa, posso ir e tal. O treinador fala assim, não é você não, sai. Então, mas você viu que lá... Pelo que a gente viu no campo, não foi assim. O problema todo é porque perdeu o pênalti. O problema todo é porque o treinador não entrou no problema, na discussão e não resolveu. Se é pra bater o Yuri, vai bater o Yuri. Manda recado, fala pro Romero sair que quem bate é o Yuri. Porque ele está determinado que quem treinou e quem vai bater, quem é o batedor principal é o Yuri, então ele tem que bater. Tira o Romero. É simples. Tem que ter comando lá de fora. Está determinado e vai cumprir o que está determinado. Não tem que mudar. E não é um campeonato de quem faz mais gol na arena, né? É coisa determinada. Determinado você tem que cumprir. Não é o que é melhor pro atleta. É, pô. É o que é melhor pro time. Pro time. Eu já tive numa situação como essa também, e era o Paulo Atuori, e foi combinado dentro de campo ali pro Jonas bater. O Jonas bateu e errou. Só que o goleiro adiantou um pouquinho e voltou. Aí ele quis bater de novo. O Paulo quase entrou dentro de campo. Falou, não, é o Tcheco. Aí o Tcheco foi lá e bateu. É preciso isso? Não. É desnecessário. Aí vem e replicam em cima, velho. E o pior, Fernando, é que os dois não têm perfil, de reconstrução, de paz, que é uma coisa tão rara nesses últimos meses do Corinthians. Precisa arrumar uma dessa, cara? Não precisa e não tem que acontecer isso mesmo. É só cumprir o que está determinado. Você vê, tem que estar determinado. Em vez de estar falando só da vitória, segunda vitória seguida, que o time está bem, não sei o que lá, pinta. Mas são vocês que ficam caçando confusão. Não, vai falar com quem fez essa coisa. O Emiliano Dias até falou disso na coletiva. Vamos ouvi-lo. Cadê você? Ahí siempre ellos deciden, mas no sabemos nada. ¿Y el posteo qué fue? ¿Qué falou? Deus não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. No tem nada de polêmico. Mayuri siempre postea cosas, no vimos nada, está tudo bem lá, además. No es fácil jugar en esta situación y la verdad que el grupo ainda con errores y virtudes, el grupo salió adelante. May, no, la verdad que no. Si falo algo te miento porque la verdad que no sé nada, no vi nada. Discusión existen siempre en un jogo. Tranquilo, no, acontece normal, tudo tranquilo. Tudo normal, tudo tranquilo. Ele tinha que falar isso mesmo, né? Não, mas a pergunta é se quem que era para bater o pênalti, né? Quem que a comissão determinou que tem que bater o pênalti? Isso aí que tem que responder, porque isso aí quem tem que resolver são eles, né? O Yuri Alberto se manifestou hoje pela manhã nas redes sociais. A gente recebeu uma comunicação da assessoria de imprensa dele. E olha aí a nota oficial do Yuri Alberto. Importante garantir mais 3 pontos em casa. Nosso adversário dificultou demais. A equipe é velha, é forte, até aí, né? É o que precisa ser falado melhor. O entrosamento no ano passado,
Nosso time está com uma sintonia cada vez mais apurada aqui no Corinthians, um ajuda o outro. Todos remam para o mesmo lado. Nossa união traz como fruto o que se vê dentro de campo. 9 vitórias seguidas na última rodada do Brasileiro, 2 seguidas para o Palmeiras. Não importa quem erra e quem acerta. O importante é buscar o melhor para o Corinthians. Não precisava disso se não tivesse feito aquilo. Desnecessário, cara. É aquela história da cabeça quente. Não, pô, dá um tempo, toma um banho, pede uma pizza, respira, conta até lá no cabelo, pede uma pizza, fica tudo bem. O post pós-jogo é do Yuri e esse é da assessoria do Yuri. Sim, com certeza. O post, lógico. O post depois do jogo é o que estava na cabeça do Yuri. O isso post aqui agora é para apagar o incêndio. É o que vem a assessoria para acertar as coisas. E o do Kaká, lembrando aqui, eu recebi uma mensagem aqui do Sidney. Sidney Volante? Não, o Sidney Fraiori, da rádio. Grande Sidney, um abraço. Ele falou pra mim que o post do Kaká não foi tranquilo, não. Diz que ele xingou a mídia de novo. Xingou a gente de novo? Xingou de novo. Ô, Kaká, até quando, hein, velho? Até quando? O que ele falou? Ah, não posso falar, né, Ah, não, foi no mesmo nível? Foi, Fernandinho, pelo amor de Deus. Ô, Kaká, dá um tempo, velho. Pô, não tem ninguém pra dar um toque nele que não precisa disso. Só vai parar a hora que o Corinthians tomar alguma atitude. Então, isso que eu ia falar. Se eu sair daqui e fizer uma besteira, vão me associar a Bandeirantes, porque eu estou tanto tempo, eu tenho essa responsabilidade de carregar esse nome histórico, como você tem. Então, o Corinthians precisa dar um basta nessa história. Se foi do jeito que você falou, é a terceira ou a quarta vez. Já passou do limite, meu. Alguém tem que explicar para esse menino que ele não é o Kaká apenas, ele é o Kaká do Corinthians. Está no Corinthians por enquanto. Então você não pode continuar replicando isso, você está sujando o nome do seu clube. Aí tem alguns torcedores que apoiam, que é mídia lixo, não sei o que lá, mas não pode. Como é que eu falo um negócio desse? Ele não pode falar, os caras estão vendo aqui, é que não pode mostrar, né? Não pode. Não tem como mostrar. É lamentável, cara. O Corinthians tem que tomar uma atitude com o comportamento errático desse cara. Esse cara não pode representar o Corinthians nessas falas. E essas coisas não são desassociadas. Enquanto ele for jogador do Corinthians, ele representa a camisa do Corinthians. Queira ou não queira, ele é uma voz do Corinthians. E isso não é comportamento do Corinthians. É um clube sério, que tem os seus problemas. Mas é um clube que não pode ser representado por esse linguajar baixo, de baixo calão desse menino. Que não é mais um menino. A gente fala menino, mas não é um homem barbado que insiste em fazer besteira. Então já deu, cara. Estou falando com palavras educadas. Bem diferente do que você fala. E você está entendendo o que a gente está falando. É ridículo esse comportamento do Kaká, cara. É ridículo. Nem era com ele a parada. Mania, porque achou um alvo, cara. Vai resolver sua vida de outra maneira. Vai fazer terapia, cara. Falta terapia para um cidadão desse. Vai se encontrar no mundo. Eu não tinha visto esse post mal educado dele. Eu também não tinha visto o final. Eu não perco tempo com isso. Vindo dele ainda não dá nem para parar para poder escutar também, né? Teve dentro de campo ali, não tem, a imprensa não tem nada a ver. Não está falando da vitória do Corinthians, está falando dessa besteira que esses dois jogadores fizeram. Exatamente. O Yuri Alberto e o Kaká. A gente não está falando do que é mais importante, a segunda vitória seguida do Corinthians. Esses caras tomaram a vitória do Corinthians com essas palavras inadequadas. E é só quando vence, só. Quando perde, fica caladinho. Mas enfim, Fernandinho, é coisa que a gente... Se o Corinthians não tomou uma atitude ainda... O Thiago Maranhão, cadê a assessoria de imprensa? Já é a terceira dele, né? Já é a terceira, e sempre fica com esse papo que o Fernando destacou bem. Para alguns torcedores, é música para os ouvidos. Você pegar e criticar a mídia. Mídia lixo, mídia não sei o quê. Para alguns torcedores, parabéns, tá certo mesmo. Se o Corinthians não falou, olha, a mídia, ela é parceira do Corinthians. Não é parceira. Eles fazem o trabalho dele, nós fazemos o nosso. Mas eu digo na comunicação. Com respeito, acabou. Eu digo que esse cara não tenha respeito. Exato. Eu digo a questão da parceria, Fernandinho. Alguém falou para ele, eu desconheço, que alguns jornalistas tenham falado para ele o que ele fala para o lado de cá. Eu desconheço. E não teve a pressão, E aí, quando eu falo da parceria, eu acho que é como canal de comunicação, você tem que saber se comunicar, você tem que saber conversar, você tem que saber falar. Ele representa o Corinthians, queira ou não queira, sendo ele grande ou pequeno na estrutura, ele representa o Corinthians. E esse é o ponto. Acho que o Corinthians deve ter um pouco mais de cuidado. Direção é terrível, cara. Isso sinaliza um desgoverno. É porque ele refém de um cara desse. Falando esse tipo de frase, ele agrada o torcedor
E aí ele ainda ganha um contrato renovado com o Corinthians. Né? Isso é covardia, cara. E sem nenhum tipo de represália por tudo que ele vem fazendo, dizendo, né, até agredindo verbalmente. Ele atrapalha o clube. Ele atrapalha o clube, Veloso, fazendo isso. Claro. Ele e o Yuri Alberto, que é um cara bacana, mas no momento de cabeça quente fez isso. E essa retratação, já está o problema. Isso amanhã morreu, já não tem mais nada. No vestiário eu tenho certeza que eles se acertaram. Pô, mas que hora botou isso, cara? Acabou o jogo, já sai escrevendo? Porque na coletiva já estavam repercutindo isso. Isso foi no vestiário. Falta de comando, Fernandinho. Vai lá no pênalti, assim, quando chegou na entrevista ainda que foi perguntar para o Emiliano, ele tinha que ter falado ali, ó, quem bate pênalti é o Yuri Alberto. Não deixar ao Léo de novo. Não deixar ele falar abertamente. O Romero errou, ele deveria ser criticado e tal, vamos puxar a orelha dele no vestiário. Tá resolvido. A gente atualiza agora o Corinthians mais uma vez, o Rafael Valente aparece aqui no nosso telão para contar sobre a vitória, claro, do Timão no Campeonato Paulista, Valente, mas também com toda a repercussão pós nas redes sociais e também Augusto Melo. É isso aí, Mário. O Corinthians venceu ontem o Velo Clube por 2-1. É o único time dos grandes do estado com 100% de aproveitamento. Foi a 9ª vitória seguida, contando participação em todas as competições. 6 titulares começaram a partida de ontem. O Ramon Dias já falou que contra o Água Santa na quarta-feira deve também usar um time misto. E todos os titulares à disposição somente no domingo contra o São Paulo. Só que o que acabou repercutindo, ou pelo menos uma das coisas que repercutiu do jogo de ontem, foi quando o Corinthians já vencia por 1-0, teve um pênalti marcado ao seu favor, o Romero pegou a bola, mas o Yuri Alberto queria bater o pênalti também. Quem acabou batendo foi o Romero, que é o cobrador oficial, e ele perdeu, né? O goleiro, na verdade, fez a defesa. Até aí tudo bem, até quem estava no estádio, alguém não viu qualquer questão ali que chamasse atenção. Só que o próprio Yuri Alberto, depois do jogo, fez uma postagem nas redes sociais dele que acabou chamando a atenção para esse lance e criando uma especulação. Quer dizer, será que é um mal-estar? Será que é algum conflito? A postagem que ele colocou foi a seguinte, eu vou ler para vocês. Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. A gente lembra que ano passado, boa parte da temporada do Corinthians foi na zona de rebaixamento do Brasileiro, com temor de queda para a Série B. E só ali no final do segundo semestre, o Corinthians conseguiu deslanchar, emendou uma quantidade de vitórias significativa que tirou o time daquela situação difícil e colocou o time na vaga da pré-Libertadores. Vamos ouvir o que Emiliano Dias, filho do Ramon Dias, falou sobre essa situação do pênalti e também sobre a postagem do Yuri Alberto. No comenzamos nada, ahí siempre ellos deciden mas no sabemos nada y él no tiene nada de polémico. Nada, Mayuri siempre postea cosas, no vimos nada, está todo bien lá, además dimos los parabéns para todo el mundo ahí porque no es fácil jugar en esta situación y la verdad que el grupo ainda con errores y virtudes, el grupo salió adelante. No, la verdad que no. Si falo algo te miento porque la verdad que no sé nada, no vi nada. Discusiones existen siempre en un jogo. Tranquilo, não, acontece normal, tudo tranquilo. Tá aí o Emiliano Dias normalizando a situação, né, colocando panos quentes, obviamente que ele não ia entrar nessa polêmica. Hoje o assunto no Corinthians é impeachment. Será votado pelos conselheiros, são 301 conselheiros que o Corinthians tem, o impeachment do presidente Augusto Melo. Essa votação era para ter acontecido no dia 2 de dezembro, mas na época a turma do Augusto Melo conseguiu uma liminar na justiça que cancelou a votação e adiou. Dessa vez o próprio Augusto Melo, numa entrevista que deu ali depois do jogo da vitória contra o Velo Clube, disse que até poderia ter recorrido a uma liminar, mas decidiu não. Decidiu deixar a votação ocorrer para ver no que vai dar. O pedido do impeachment ele tem a ver com o contrato da VaidBet, patrocinadora que o Corinthians anunciou em janeiro do ano passado e que acabou não ficando todo o tempo do contrato, porque existe uma desconfiança, uma suspeita de um suposto esquema de um laranja na intermediação do contrato, um repasse de R$900 mil para uma empresa fantasma. A gente lembra que ainda há uma investigação sendo conduzida pela Polícia Civil que não chegou em nenhuma conclusão, eles ainda estão ouvindo, pegando depoimentos, analisando documentos, até o pessoal do Augusto Melo acha muito precipitado essa votação do impeachment, mas o fato é que ela vai acontecer. E aí já respondendo possíveis perguntas, o que deve acontecer se caso for aprovado o afastamento do Augusto Melo? Aí a direção, né, o Conselho Deliberativo do Corinthians tem até 5 dias para convocar uma Assembleia Geral de associados e os associados votam
pelo sim ou pelo não do afastamento do presidente Augusto Melo. E aí quem assumiria o Corinthians seria o Osmar Stabile, que é o primeiro vice da diretoria Mari e Amigos. Boa, Valente, tem muita coisa, né, pra gente falar do Corinthians. Por partes, então. Agradeço o Valente pelas informações, trouxe um geralzão de tudo. Um jogo com o Yuri Alberto, com o Romero e com a vitória do Timão. Cobrador, então, os últimos 10 pênaltis do Corinthians. 4 batidos pelo Yuri Alberto, 4 convertidos. O Romero bateu 2 e perdeu os 2. O Maicon bateu 2 e converteu 1, Memphis 1 e o Garro 1. Eu acho que do jogo, assim, pelo início do campeonato, acho que a boa notícia foi o gol do Thales Magno mais uma vez, né, Marra? Perder ponto é normal. Sim, não tem que se preocupar com isso. É um momento de pré-temporada. Só que o Corinthians não perdeu o ponto. E os jogadores estão voltando aos poucos, né? Ontem mais titulares. Assim, acho que está tudo dentro de um mundo bom. Não é um mundo ideal, mas é um mundo bom. Em relação ao outro ponto, já pode entrar nele? Vamos. Então, é normal também que os jogadores se manifestem, então, assim, mas tem um local específico para isso. Porque você acaba jogando luz e tornando público uma situação que não precisa ser. Por isso o Emiliano foi, não, ele sempre posta, ele tenta escapar. Não era para estar grudado nisso, né? Não era para ter algo atrapalhando o dia a dia. Eu nem acho que vai atrapalhar, mas eu acho que esse tipo de coisa você resolve no vestiário, resolve no grupo de WhatsApp, você não precisa tornar tão público. Para você. Tem um ponto que eu queria levantar. Fala. Seguinte, em relação ao ponto positivo de campo, para mim, tanto o Thales Magno quanto o Coronado na função do Garro. A gente estava falando sobre ter opções para um cara que foi o principal jogador no ano passado. O Thales Magno e o Coronado foram bem. Os dois jogaram bem. Ontem o Thales Magno já tinha feito gol. Mas sobre a polêmica do pênalti, como o Marra falou que poderia ficar ali em um debate interno, eu queria relembrar aqui, e não é criar, não, você está querendo criar problema no Corinthians, não. Eles que já teve aquela questão ali que ficou pública, entre o Romero e o Yuri na questão do pênalti, o Yuri agora postando esse negócio no stories, mas eu queria relembrar o Romero falando sobre o Romero que decide. Jailson. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que começou ali. Eu queria lembrar disso, porque Então, quando teve a renovação do contrato, o Romero queria mais de um ano. Não rolou a renovação do tempo que ele queria. Ele, no vídeo de renovação de contrato, ele não estava feliz. Numa boa. O trecho até que a gente mostrou aqui no Sport Center, ele estava com um semblante meio... Mas é que ele é mais quieto, ele é mais tímido. Mas estava com um semblante meio... Foi mais um ano aqui para trabalhar e tudo mais. Não é aquela felicidade estúpida. Tava ok. Aí vai na semiótica, vai na sua interpretação. Na minha interpretação, a minha interpretação. A minha interpretação é que ele estava ali ok. Aí, depois teve essa entrevista aí que ele falou, não tem negócio de titularidade e tudo mais, o Yuri, o mesmo, blá, 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 mas no final o Romero que decide. E ele falou, aí não é a interpretação minha. Ele que falou. E aí, soma-se isso ontem a questão do pênalti. Alguma coisa está acontecendo ali em relação à titularidade, que ficou escancarada no final do ano passado com o Yuri e o Memphis, no ataque. Ficou escancarado que os titulares são os dois, a dupla, e o Garro vindo por trás. O Romero é um dos capitães do time do Corinthians, mesmo no banco de reserva. Ele é um dos capitães. Quando ele está jogando, ele que é o capitão do time. Será que ele não está se sentindo desprestigiado? E aí, por conta disso, rolou essa situação que, eu sou um dos capitães, eu sou mais antigo aqui, eu sou um dos artilheiros aqui e tudo mais, quem tem que bater o pênalti sou eu, dá licença. Mesmo que o Yuri Alberto tenha a taxa de conversão de 100%. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Corinthians que venceu ontem, né? Venceu ontem o Velo Clube. Corinthians que vem aí de 2 vitórias consecutivas no Campeonato Paulista. Corinthians que é o time que já vem aí há mais de 11 jogos sem perder, contando desde o ano passado. E tem novidade aí, o Corinthians que está de olho em um novo zagueiro, tá certo? O Corinthians quer contratar aí mais um novo zagueiro para o elenco de 2025 do Timão, né? Segundo informações, tá quase que concretizado aí a contratação de um novo zagueiro. Tem aí também toda essa treta, né, do Yuri Alberto com o Romero, segundo informações, mas parece que já colocaram os panos quentes aí e já estão tudo acertado, tudo apaziguado aí, essa história.
E na sua opinião, deixa aqui nos comentários quem vocês acham que deveria bater pênalti no Corinthians. Vocês acham que o Ramon Dias já deveria ter acabado com essa história, chegado e concretizado que Romero ou Yuri Alberto será o batedor oficial, ou vocês acham que eles têm que decidir dentro de campo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião a respeito sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.